Então, ó, vou dar um exemplo muito claro sobre visão e liderança e apoio. Por exemplo, dentro de uma associação ou de uma cooperativa, né? Ou seja, todo mundo ali é associado. A gente tem cooperativas, por exemplo, o Sicoob é um grande exemplo de cooperativa. A gente tem diversos estilos, né? De Sim. associações, fundações, cooperativas. Então imagina, quando você toma uma decisão, você está, por exemplo, numa assembleia e você tem que tomar uma decisão sobre o futuro de alguma coisa naquela cooperativa, naquela associação. E aí imagina que todos votam pelo bem comum, ao invés de votar pelo seu próprio bem. O que isso significa? Pô, eles estão dando total apoio para a gestão, total apoio para os líderes ali, entendeu? Então, quando você está num negócio que você tem um sócio, mas eu tô aqui, mas eu não confio nele não. Eu tô aqui, mas Não existe. eu não resolvo isso não. Você quer ver um exemplo que eu achei muito legal? Uma certa vez eu fui conversar com o dono de um provedor de internet aqui da cidade, e aí eu fui falar com ele, cara, como é que é o planejamento estratégico de vocês e tal? Vocês podiam pensar em fazer um planejamento estratégico, assim, assado e tal. E aí eu tava falando com um dos sócios, um dos 6 sócios, e esse cara era diretor de tecnologia da empresa. E ele me respondeu, cara, fala com fulano de tal, porque ele é o diretor de gestão da empresa. Aí eu olhei assim, eu achei muito massa. Ele falou, o que ele decidir, se ele achar que é interessante o teu programa, a gente vai entrar. Uhum. E eu achei isso fantástico, por quê? Mas é. Porque é a questão da responsabilidade. A gente já fez consultoria para uma empresa de quase 100 milhões de reais de faturamento por ano. E nessa empresa, eu me lembro quando a gente contratou, né, eles contrataram a nossa consultoria, o sócio, são 2 sócios, o sócio, um dos sócios que foi quem contratou, ele fechou comigo e ele disse assim, não, tá fechado, a gente vai fazer a sua consultoria, eu só vou comunicar pro meu sócio, mas tá fechado. É o tomador de decisão que a gente falou, não, né? não é o fato de você simplesmente, eu vou fazer e dane-se porque eu é que tomo as decisões e beleza. Não. Cara, toma a tua decisão, mas chega pro teu sócio e comunica. Conversa, explica exato. a situação. Por que foi feito, né? Exatamente. Então você vai chegar para ele e falar, cara, é o seguinte, eu contratei uma consultoria, eu comprei um carro novo para a empresa, eu comprei isso, eu investi nisso. É comunicação. Agora, o problema é quando você deposita a responsabilidade da decisão no outro. Como que você faz isso? Precisando do apoio, precisando da aprovação dessa pessoa. E aí, meu irmão, quando você deposita, a tendência é que dê errado. Nesse modelo, né, as pessoas ainda confundem muito ter um sócio na figura de que, eu mando, mas ele também manda. E tem que fazer tudo junto o tempo todo. E como você deu o exemplo, né, de que se vai comprar água para a empresa, tem que ir os dois juntos. Nesse caso, as pessoas não têm um sócio, elas têm alguém para dividir a culpa no momento que der errado. Porque um modelo desse jeito a gente já viu, né, pela experiência, que tende a ser a entrar em conflito e consequentemente fracassar em algum momento. Sim. Porque as pessoas, elas têm na cabeça essa visão de que eu tenho sócio, mas a gente consegue dividir meio a meio aqui as responsabilidades o tempo todo e eu não posso tomar nenhuma decisão sem comunicar para o meu sócio porque ele não vai me apoiar em nada. Desse jeito você não tem um sócio. Sim. Você tem alguém para dividir o fracasso e culpar sempre que der errado. Perfeito. É exatamente isso, né? A maioria das pessoas, com relação quando elas têm o sócio, elas acabam fazendo isso. Isso é horrível. Você acaba não evoluindo, você não cresce junto com o seu sócio, você não cresce junto com a empresa, você acaba delegando um problema para o seu sócio. Transfere a responsabilidade, né? Sim, a culpa e não tem solução de problema, só culpando o seu sócio. É mais ou menos por aí, porque assim, pensa comigo. Quando você compra um produto de alguém, teoricamente você está sendo sócio daquela pessoa. É um exemplo, né? Sim. Você é um cliente. Mas assim,
Se você comprou é porque você acredita naquele produto, né? Sim. Perfeito. Então imagina se você não compra, você para de comprar as coisas, né? O que acontece? As coisas vão começar a dar errado. Por quê? Porque você deixa de acreditar naquela pessoa, né? Um sócio, quando ele não acredita no seu sócio, né? Quando você não acredita no sócio que você tem na sua empresa, é a mesma coisa de você estar num relacionamento que você não confia. Minha esposa tá me traindo, minha namorada tá me traindo. Eu não deixo ele sozinho porque aí é peça. Você não conhece a peça. Eu já ouvi muitas vezes isso, né? Pessoas falando assim. Então, cara, por que tu tá num relacionamento com uma pessoa que tu não confia? Qual é o sentido disso? Não faz sentido. É a mesma coisa de você ter uma sociedade com uma pessoa com quem você não confia. Uma hora vai dar errado, uma hora tu vai ter problema, uma hora essa pessoa vai, entre grandes aspas, te trair, né? Ou seja, eu falo grandes aspas, mas de fato essa pessoa ela vai te trair mesmo. Porque uma hora ela pode desviar dinheiro da empresa, ela pode, sei lá, dar um prejuízo para a empresa, enfim. A questão simplesmente porque tomou uma decisão errada, né? Porque ela não estava capacitada para aquilo. Exatamente. E não confiava em você para absolutamente nada. Exatamente. Então, acho que a questão do apoio, ele é extremamente importante, mas o apoio, ele tem uma base. Essa base é a confiança e a clareza, ou seja, o alinhamento das responsabilidades. Então, eu vou dizer, responsabilidades, clareza e apoio, isso é o que sustenta uma sociedade de sucesso nas empresas, né? Principalmente para tomar decisão. Então, baseado nas situações que nós vemos aqui sempre, né, das pessoas que nos procuram, cara, a gente tem muita objeção de empresários que vêm aqui, nos procuram, tem total interesse de contratar nossa mentoria, mas ele acaba não tomando a decisão porque... Não quer desagradar. Não é que ele não quer desagradar, é porque ele vai considerar a opinião do sócio, da esposa, do marido, né? E ele vai considerar essa opinião. E isso, assim, cara, quem não tá dentro do processo, ela nunca vai perceber o que você viu. Então, por exemplo, quando você faz uma reunião estratégica com a gente, né? Sim. O que geralmente eu falo? Você é o decisor? Sou. Mas você precisa de mais alguém para tomar essa decisão? Não. Então, ok, a gente vai lá e aí, geralmente, quando isso acontece, a gente tem uma assertividade bacana de fechamentos. Agora, quando é, por exemplo, um empresário que ele... não, eu tomo decisão junto com a minha esposa. Então, traz a tua esposa para essa reunião com a gente. Mas a minha esposa não pode. Então a gente vê um dia que você pode e ela também. Por quê? Porque eu tenho certeza que ele vai passar por todo o processo de entender como é a nossa mentoria, de como são os nossos programas, e ele vai explicar da forma que ele entendeu, e a esposa dele não vai entender. Ela vai olhar assim e vai falar: meu Deus, eu acho que você não deve fazer isso, e não sei o que, e tal, e tal, e tal. Já aconteceu várias vezes, a gente tem experiência disso. Então, muitas vezes, e ela não faz por mal, tá? Uhum. Essa pessoa, ela não vai fazer por mal. Sim. Porque ela acha que tá protegendo você, né, da tomada, de tomar uma decisão ruim. Sim. Só que ela não passou pelo processo para saber como que é aquilo. Então, muitas vezes, ela tá fazendo isso pelo instinto de proteção dela, só que ela tá fazendo isso sem entender. Sabe? Então, é como você... Sei lá, você vai... Digamos que você vai comprar um carro. Aí você chegou na concessionária, você foi sozinho. Aí chegou lá na concessionária, achou o carro incrível, maravilhoso, fez o test drive, achou o carro perfeito, mas o carro custa 300 mil reais. Aí você chega em casa e fala: então, meu amor, eu encontrei o carro e tal. Ele é lindo. Vai naquela empolgação, né? Ele é né? perfeito, nossa, maravilhoso. Mas o carro custa 300 mil reais. Você tá maluco? Você Desse é doido? E tal, a pessoa não viu o carro, ela não teve a experiência, ela não dirigiu, ela não sabe como é que é, ela não sentiu o cheiro daquele carro. Enfim, ela não participou desse processo.
para entender a experiência. Porque você quer implementar ou E comprar. exatamente. Então a mesma coisa é o seu sócio quando ele não te apoia numa decisão que você tem que tomar, seja na compra de um equipamento, seja numa compra de uma mentoria como a nossa, por exemplo. Então, cara, se ele não viveu, se ele não passou pelo processo, ele não vai entender a importância daquilo. E aí a coisa não anda, né? A coisa não funciona.